Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de dezembro do ano 2025. Chegamos a mais uma sexta-feira, agradecidos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecemos ao Senhor por ter chegado a mais um final de semana. Quero dizer para você que mora aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, que hoje, às 19h30, teremos culto aqui na Igreja Luz para os Povos, situada na rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular, aqui antes de dobrar para o Estádio Humaitá, já entre a rua 14 de setembro e a rua Humaitá. Aí está ubicado o templo da Igreja Luz para os Povos. E você é o nosso convidado especial, para que no dia de hoje possa se fazer presente para ouvir a palavra de Deus, para glorificar ao nosso Senhor Deus e para nós orar juntos por todas as nossas necessidades. Isto é a Bíblia, um mate e um amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7h da manhã. E quero fazer um pedido para vocês nesta manhã de sexta-feira. Ou melhor dito, 4 pedidos. O primeiro deles é que você compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, para que possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra do Senhor. Você sabe que a palavra de Deus está escasseando nos nossos dias de hoje. Segundo é que você possa deixar seu like, seu comentário, inscrever-se no nosso canal do YouTube, o canal da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Sua inscrição é muito importante também para nós, assim como também o seu comentário ali no YouTube, seu like. Não custa nada, totalmente gratuito. Deus venha abençoá-los e que você possa nos ajudar dessa maneira. A terceira maneira é orando. Orando pelo município de Cacequi, orando pelas nossas vidas, orando pelas nossas famílias, apresentando a Deus em oração cada uma das nossas necessidades aqui na cidade de Cacequi. Ore por nós, necessitamos de um grupo de intercessores para que venha interceder por esta cidade de Cacequi e também pelas nossas vidas. E quarto, não menos importante, é que se você sentir no seu coração enviar uma oferta missionária para este lugar, você tem a descrição aí do vídeo como você pode fazê-lo, através do Pix ou através de uma transferência bancária. Você pode nos ajudar imensamente a que nós possamos continuar neste lugar, levando a palavra do Senhor, e para isto necessitamos do seu apoio financeiro. Conto com vocês, conto com as suas orações, conto com que vão inscrever-se no nosso canal no YouTube, conto que vão compartilhar este vídeo, enfim, que Deus venha abençoar poderosamente as suas vidas. Chegamos a um final de semana, dia 19. Estamos mais próximos, já estamos mais próximos do Natal. Nossa irmã Berna, bom dia, ali na cidade de Artigas, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente junto com a sua filha Valéria, que esteve de aniversário nestes dias
E nós creio que até o final do ano vamos andar aí pela cidade de Artigas. Espero que tenha sobrado um pedacinho do bolo de Valério. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Estamos nos aproximando cada vez mais ao Natal. Seja ou não seja a data do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto foi criado pela Igreja Romana, isso devemos de deixar bem claro. Esta data a qual o mundo está comemorando não é uma data bíblica do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, e isto nós vamos fazer o dia 24 pela manhã, nós vamos esquadrinhar a palavra de Deus e vamos descobrir aproximadamente um mês em que nasceu realmente Jesus. Temos base bíblica para isso? Temos. A palavra de Deus, ela revela. A palavra de Deus, basta esquadrinhá-la, basta estudá-la, buscar na palavra de Deus, porque tudo está conectado e vamos encontrar o mês em que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não o dia. Isso é interessante. Não vamos encontrar o dia, mas sim o mês em que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, mesmo sendo uma invenção da Igreja Romana, aproveitamos esta data em que parece que as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais saborosas, parece, para falar do amor de Deus, para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para falar das profecias que estão em toda a palavra do Senhor, no livro de Miqueias, no livro de Zacarias, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, no livro de Daniel, enfim, nos Salmos. Tem profecias sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como também da sua crucifixão, da sua morte e da sua ressurreição. Para que veio Jesus ao mundo? Jesus veio ao mundo para reconciliar ao homem com Deus. Esse foi o motivo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo. Reconciliar ao mundo com Deus. Abrir uma porta, um caminho de salvação. Pois, desde Adão, que entrou o pecado, o mundo se corrompeu. O mundo se corrompeu. O pecado entrou no mundo. E necessitava de um Salvador. Necessitava de um mediador. Preste bem atenção. Falei de que o mundo necessitava de um mediador. Não de uma mediadora. Se você prestar atenção nas notícias, no que se publica nas redes sociais, o Papa que está hoje frente à Igreja Romana, ele mesmo confessou com a sua boca de que Maria não é mediadora, que quem é mediador é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E é interessante também esta declaração deste Papa, porque a própria Igreja Romana considera os papas infalíveis, o representante de Cristo na Terra. É o que considera a Igreja Romana. Agora, ele coloca por terra tudo o que os seus antecessores declararam sobre Maria. Mas essa é outra questão, é um problema da Igreja Romana e não nosso, daqueles que cremos
o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que cremos na palavra de Deus que diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem, uma das profecias que queremos compartilhar com vocês hoje é o lugar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isto nós temos que ir ao livro de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores. Miqueias era um homem que morava numa aldeia rural de Judá, numa zona rural, num distrito, como se diz aqui na nossa região. Nosso país, Uruguai, se diz no interior profundo, na campanha. Daí era Miqueias. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Oséias e do profeta Amós. Foi contemporâneo desses três profetas. Durante o seu tempo de profeta, quem reinava em Israel era Jotão primeiro, logo Acás e Ezequias. Jotão e Acás fizeram, como é de praxe, o mal diante dos olhos de Deus. Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. Agora, Miqueias, ele é conhecido como o profeta da justiça social. Uma coisa que se fala tanto nos nossos dias de hoje, de justiça social. Somente se fala, porque na prática ela não existe. Governos do mundo inteiro dão algumas migalhas para a população e consideram isso justiça social. Principalmente os governos de esquerda pregam muito sobre justiça social. Não se preocupe que não vou falar de política, vou falar do que o profeta Miqueias profetizou e do que ele se levantou na sua época, porque já existia a injustiça social. Há 2.000, 3.000 anos atrás já existia. Acredito que desde que Adão pecou, que o pecado entrou no mundo, entrou também a injustiça social. E Miqueias vai denunciar publicamente nos nossos dias de hoje, seriam os grandes empresários, aqueles que tinham grandes plantações, aqueles que tinham muitos servos e que davam um salário de fome para os seus servos, seus funcionários. Os oprimiam, castigavam aos seus servos. Isto não é novo hoje em dia falar de justiça social, porque já na antiguidade, na época do profeta Miqueias, Miqueias se levantou contra isto, denunciando publicamente. Uma voz profética se levanta durante o reinado de Jotão, de Acás, de Ezequias, contra os opressores do povo. O profeta do Antigo Testamento, ele sempre correu o risco de vida. Falamos de Isaías recém. Segundo a tradição rabínica, a tradição oral, se conta que Isaías foi um homem que foi morto, cerrado vivo pelo meio. Penduraram ele pelas suas pernas e cortaram pelo meio. Essa era a vida dos profetas. Tivemos o profeta Jeremias, ele esteve preso, esteve dentro de um poço, de um reservatório de água, que estava vazio, cheio de lama, cheio de barro, ali lançaram ele ali dentro também. Os profetas do Antigo Testamento sempre sofreram, foram perseguidos, foram odiados,
foram mortos, passaram calor, passaram sede, passaram fome. Vilberto, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, nosso irmão Vilberto, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Nada contra os profetas dos nossos dias de hoje, mas eles profetizam somente o que é bom. É carro, é casa, é de tudo. Eles ficam nos melhores hotéis, têm os melhores carros, enfim. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Mas sim, estamos falando de justiça social. E a igreja tem muito a ver com a justiça social. A igreja deveria investir mais na justiça social. Eu sei que dentro da sua congregação, nossa congregação, tem pessoas que necessitam de ajuda espiritual, que necessitam de uma ajuda material também. Tem muitas pessoas que não vão ter uma janta de Natal e pertencem a nossas congregações. Então, aí também está a parte da igreja da justiça social. Leia o livro de Miqueias, o profeta da justiça social. No capítulo número 6, do versículo número 8, e depois já vamos à profecia de Miqueias. Ele te declarou, ou seja, Deus declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Este é o coração da profecia de Miqueias, capítulo 6, verso número 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você, que Deus quer de nós. Vamos então à profecia de Miqueias sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Miqueias vai dizer no capítulo 5, verso número 2. E tu, Belém, Efrata, que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, depois dos dias da eternidade. Depois dos dias da eternidade. E tu, Belém, Efrata. Efrata é porque era um nome antigo de Belém. Os habitantes de Belém eram conhecidos como efrateus. Foi ali onde Deus enviou a Samuel a ungir ao filho de Jessé, chamado Davi. Davi seria o rei segundo o coração de Deus. Foi Deus quem escolheu Davi para que reinasse sobre Israel. Uma promessa de Deus para Davi foi de que não faltaria um descendente seu no trono de Israel. Agora, por diferentes formas,
Satanás sempre quis impedir o nascimento de Jesus. Temos as matanças, os assassinatos das crianças no Egito, na época de Moisés. Satanás vai usar Herodes para matar todas as crianças em Belém, assim buscando também matar a Jesus, e assim por diante. Logo vamos encontrar diversas oportunidades em que tanto o povo como alguns discípulos trataram de persuadir ao nosso Senhor Jesus Cristo de que ele não fosse à cruz, que ele não morresse, porque na morte de Jesus nós ressuscitamos juntamente com ele na sua ressurreição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Estávamos destituídos da glória de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor, agora justificados. Justificados através de Jesus. Quando a palavra de Deus diz, por exemplo, o salmista Davi, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente que mendigue o pão. São aqueles que são justificados perante Deus através de Jesus Cristo. O Abacuque vai falar, e o apóstolo Paulo também vai falar, dizendo que o justo viverá pela fé. Somos justificados perante o Senhor. Somos lavados, redimidos pelo sangue redentor de Jesus. Às vezes ouvimos a expressão, o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, nos purificar, lavar as nossas vestes. É o único sangue que não deixa manchas, é o sangue que limpa. Agora, quando queremos repreender um espírito maligno, é no nome de Jesus. Isso foi o que ele ensinou. Davi, então, é ungido rei em Belém. E daí para frente começa toda a genealogia de Davi. Chega um determinado tempo que teve uma mulher, filha de Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, uma mulher perversa. Mas a sua filha foi mais perversa ainda, chamada Atalia. Que quando seu filho, que era rei, morreu, ela matou todos os descendentes da sua família, assassinou aos seus próprios netos, para exterminar com a linhagem de Davi. Essa era a intenção de Satanás. Mas Deus sempre guarda os seus filhos. E tinha um jovenzinho, chamado Josias, 8 anos, não era Josias, tinha um jovenzinho, esqueci o nome dele agora, com 8 anos de idade. Teve um jovem, uma criança, que foi salva e criada no templo para ocupar o seu lugar no trono de Davi. Satanás não pôde impedir de que o Filho de Deus nascesse. E ele vai nascer em Belém. E veja como Deus arruma todas as coisas. Israel, Jerusalém, Judá estavam sendo vassalos, oprimidos pela ditadura romana. Os romanos tinham tomado conta do país. O Império Romano tinha conquistado grande parte do mundo conhecido naquela época. E ali também estava Israel, ali estava Judá. Parece que a história é esse desejo de poder, de querer dominar um sobre o outro,
continua até os nossos dias de hoje. Basta nós dar uma olhada assim rapidamente o que está acontecendo no mundo, com essa guerra em Ucrânia. Já vai fazer já agora, fevereiro, um ano mais de guerra. Ânsias pelo poder. A China querendo Taiwan. E aí por diante. Sempre quiseram ter. E Roma estava dominando Israel. Porém, vai acontecer algo que Herodes, que era o tetrarca, que era o rei ali em Jerusalém, vai fazer um censo de todo o povo. José com Maria moravam em Nazaré. E eles desceram de Nazaré até Belém. Belém fica aproximadamente 35 quilômetros, 30 quilômetros de Jerusalém, no que hoje é conhecido como a Cisjordânia. Porque eles eram efrateus. Eles eram de Belém. E ali vai nascer o nosso Salvador. Vai nascer numa cidade chamada Belém. E essa cidade, Belém, o significado dela é casa do pão. Casa do pão. Aquilo que satisfaz a fome, o alimento necessário para o ser humano. Jesus vai nascer em Belém, na casa do pão. Mais adiante, já exercendo o seu ministério, em João capítulo 6, verso número 35, Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu dos céus. Que ele é o pão que desceu do céu. Veja a conexão entre o lugar de nascimento de Jesus e o que ele realmente significava para a humanidade. O alimento que a humanidade necessita é Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Belém não era uma cidade famosa, era uma das mais pequenas de todo o Judá. Isso está demonstrando que Jesus nasceu num lugar humilde. Ele não nasceu numa grande clínica, com ar-condicionado, com todos os confortos. Ele nasceu num lugar onde foi preparado para ele, que era um estábulo. E podemos tirar essa ideia de que quando Jesus nasceu, ali estava um burrinho, ali estava uma vaca, ali estava uma ovelha, ali estava um cavalo. Não. Porque Belém estava lotada de gente. E o dono da hospedaria preparou o estábulo para hospedagem também. Como algo de inferior preço. Assim como temos nos hotéis hoje, que tem diferentes cômodos, diferentes quartos, com diferentes preços, desde o mais alto até o mais baixo. José e Maria foram ficar no de menor preço, aquilo que eles poderiam pagar. Um lugar humilde, porém limpo. Tire essa ideia de que ali estavam aqueles animais. Tire essa ideia do pesebre que você vê até os dias de hoje. Tire essa ideia. Aquele pesebre que apresentam ali é totalmente antibíblico. Primeiro, porque não tinha animais ali. Segundo, porque os magos, os reis magos, eles não chegaram no dia do nascimento de Jesus. Eles chegaram depois, quando Jesus já estava grandinho, tinha mais de um ano. Pois Herodes vai mandar matar as crianças de 2 anos, até 2 anos. Quem estiveram ali foram os pastores.
e estavam no campo pastoreando as suas ovelhas. Enfim, tem muitas coisas que foram inventadas, que foram acrescentadas como um negócio, porque o nascimento de Jesus, esta data que nós vamos comemorar, é negócio. O menos que é lembrado na véspera do Natal é Jesus Cristo. Ninguém lembra dele, porque já estão embriagados, porque já estão pensando na festa, no baile, na boate. Ninguém pensa no real significado do Senhor Jesus. Essa data do 24 de dezembro é boa porque as famílias se reúnem. Mas, por outro lado, no que se refere ao nascimento de Jesus, é uma grande farsa. E isto nós vamos descobrir no dia 24 pela manhã, 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. Por isso já estamos convidando você para não perder essa live do dia 24. Vamos encontrar na Palavra de Deus o real dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Janderson, que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Hoje é sexta-feira, creio que hoje está sim na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Hoje fizemos uma mistura de tudo. Falamos do profeta Miqueias, falamos da justiça social, mas também falamos o porquê Jesus nasceu em Belém. Porque ele era descendente de Davi. E ali onde um dia foi ungido Davi, no nome dele, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora Deus estava se fazendo carne ali em Belém, a casa do pão. Jesus é o nosso pão de vida. Pai amado e meu Deus do céu, quero louvar-te, quero agradecer-te, Senhor, e exaltar o teu santo e soberano nome nesta manhã. Meu Deus, que tu venhas abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender, meu Pai, a tua palavra, para que não venhamos cair no engano daqueles homens perversos, mal intencionados, que querem, Senhor Deus, denegrir a nossa fé ou nos levar por caminhos totalmente errados, equivocados. Deus, dá-nos sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, dá-nos discernimento, para que possamos discernir os tempos e as épocas. Senhor, que este dia, que este final de semana, venha ser um final de semana abençoado. Que não deixemos de congregar como alguns têm por costume, mas que possamos estar, sim, na casa do Senhor Deus, adorando e glorificando o seu santo e soberano nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Convite está feito aqui para os casquienses. Hoje, 19h30 aqui na Igreja Luz para os Povos, situada na rua Prudente Domingues, número 440, entre a rua 14 de Julho e a rua Humaitá. Aí está a Luz para os Povos. Esperamos você. Venha receber de Deus. Venha ouvir a palavra do Senhor. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.